Olá, amigos, sejam bem-vindos ao Sem Curvas, porque aqui o papo é reto. Hoje recebendo o deputado italiano Lorenzato. Deputado, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, obrigado por falar conosco. É um prazer estar com você aqui, com todos os seus telespectadores. É um prazer, conheço o veículo, está de parabéns. Muito obrigado, deputado. Primeiramente, gostaria de perguntar ao senhor, até para o pessoal que está nos assistindo se situar, né? O senhor é deputado italiano do Parlamento da Itália, mas, no entanto, o senhor nasceu no Brasil, o senhor nasceu na Itália. Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho para o pessoal que está em casa entender um pouquinho sobre a sua trajetória e explicar como que o senhor se tornou deputado do Parlamento italiano. Perfeito. Na Itália, como em boa parte da Europa, quem é cidadão é quem tem o direito de sangue, o ius sanguinis. Então, não importa nascer na Itália, você tem que ser filho de pai ou de mãe italianos, né? Ou os avós. No meu caso, eu sou bisneto de italianos, eu tenho dupla nacionalidade, eu nasci aqui em Ribeirão Preto, moro em Ribeirão Preto, e fui eleito para o Parlamento da República Italiana, que equipara-se à Câmara dos Deputados Federais. Sou deputado, então, nacional na Itália, com votos dos italianos residentes na América do Sul. Então, quem me elegeu foram as pessoas que têm a dupla nacionalidade e que nasceram na Itália, vieram para o Brasil, emigraram aqui para a América do Sul e aí puderam eleger os seus representantes. Existem 4 deputados na América do Sul, eu sou um deles. Perfeito, deputado. E como que foi esse processo, né, para o senhor se eleger deputado? Quando que o senhor tomou essa decisão? Como que funcionou todo esse processo? A minha família é uma família tradicional italiana aqui de Ribeirão Preto. Nós temos negócios na Itália. Há mais de 100 anos a família vai e volta todo ano para a Itália. Tenho grandes amigos na Itália, tenho negócio na Itália. E essa sinergia, né, essa convivência da vida política cotidiana da Itália me proporcionou ser um nome interessante para o meu partido, que é a Liga, que é o maior partido de centro-direita da Europa e também da Itália, e assim eu entrei na disputa pela primeira vez. Não foi eleito um parlamentar sindicalista de esquerda, pela primeira vez foi eleito um empresário para representar também essa parcela da comunidade italiana que é muito grande aqui no Brasil. São 35 milhões de descendentes. Perfeito, deputado. O senhor é do partido Lega, né? Que é ali de centro-direita, e tem um dos comandantes ali, é o Matteo Salvini, correto? Que é senador da República da Itália. E eu gostaria que o senhor explicasse, né, relatasse para quem está nos assistindo essa relação, né? Porque quando o presidente Jair Bolsonaro foi à Itália, né, ele se encontrou com o senador Salvini, eles conversaram. Então eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho para quem ainda não conhece o Partido Lega, o Matteo Salvini, como que é essa relação, quem eles são também, com o presidente Jair Bolsonaro também, com os brasileiros. Então eu pediria que o senhor contasse um pouquinho quem são os integrantes do Partido Lega, como que funciona o partido, quais são as bases do partido. Então eu pediria que o senhor relatasse isso. Com prazer. A Liga, né, ela nasce no norte da Itália, há praticamente 1000 anos atrás, na insatisfação do formato que é a Itália. A Itália é um país recente, mais jovem que o Brasil, foi fundado em 1861. O Brasil já existia, né? Vamos agora para 200 anos da independência do Brasil de Portugal. Então, a Itália sempre teve dificuldades com os antigos estados planetários. Eram a República de Veneza, o Ducado de Milão, o Ducado de Savoia, do Piemonte, a Toscana, os estados pontifícios de Roma, o Reino das Duas Sicílias do sul da Itália. Eram vários estados no país. E a Lega, sempre buscou a unidade nacional e a identidade da Península Italiana. Então, é um partido de centro-direita, histórico, que busca há 1000 anos essa união italiana. Nosso mote é primeiros italianos, né? Então, foi a partir desse movimento, né, que foi avassalador. Nós governamos 20 regiões, estados na Itália, somos um grande partido nacional, e eu conhecia já alguns membros do partido e fui convidado para disputar as eleições. Pela primeira vez, o candidato também de centro-direita disputou as eleições na América do Sul, né? Porque sempre ficou na mão do PD, que é um partido similar ao PT aqui no Brasil.
Perfeito, deputado. E também para elucidar quem está nos assistindo, como é que funciona o parlamento italiano, né? Quantos representantes tem em cada casa? De quanto em quanto tempo tem as eleições? Então, eu pediria que o senhor explicasse isso. Então, eu esqueci de falar na sua primeira pergunta da relação do Matteo Salvini com o Bolsonaro, né? Eu já conheci o Matteo, somos amigos, eu sou um dos seus parlamentares, ficamos muito próximos devido à questão do caso Cesare Battisti. Eu já estava deputado quando o Michel Temer era presidente da República e eu estava tentando, com todas as formas, de convencê-lo a fazer um decreto de persona não grata e expulsar o Cesare Battisti do Brasil, porque o Luiz Roberto Barroso, que é ministro do Supremo Tribunal Federal, era advogado do Cesare Battisti. Que o Cesare Battisti era inocente, que a Itália era incompetente, que a justiça italiana não respeitou as regras, quando não inocente, aquela coisa toda. Então eu conheci o Bolsonaro aqui em Ribeirão Preto, por ocasião da AgriShow, eu já estava deputado, e eu falei para ele, olha, eu vou te ajudar com tudo o que eu puder, nós ganhamos as eleições na Itália, e nós precisamos fazer justiça, porque a Itália é um Estado soberano, é o berço da civilização, do direito romano, da jurisprudência europeia. Quer dizer, a Itália fez história no judiciário. A Itália não é um país de brincadeira. Né? Tanto é que depois o Bolsonaro continuou com essa tese, levou essa bandeira, e trabalhamos juntos para o bom fim da situação, que foi a expulsão do Cesare Battisti da Bolívia e não extraditado ao Brasil. Porque se ele viesse para o Brasil, quando ele foi capturado na Bolívia, corria-se o risco do Supremo Tribunal Federal conceder um habeas corpus e ele continuar aqui no Brasil. Então disse, presidente, é melhor entregar o Cesare Battisti para a Itália direto, através do avião que estava lá italiano, tinha um avião da Força Aérea Brasileira e um avião da Força Aérea Italiana, porque ele será expulso da Bolívia e não extraditado. Se ele for extraditado do Brasil, ele vai ter que cumprir as regras, que é no máximo 20 anos de cadeia. Se ele for expulso da Bolívia, ele vai cumprir a pena perpétua na Itália. O presidente entendeu, gostou, e assim ele foi para a Itália. Eu fui o único parlamentar a ir no aeroporto com o Matteo Salvini buscar o Cesare Battisti. Né? E depois, já na prisão, tentou várias formas judiciais de apelação e recurso para poder ser solto, acabou confessando, réu confesso, de todos os seus crimes e delitos. Inclusive, eu tive também o prazer na primeira reunião que o presidente Bolsonaro fez em Davos, na Suíça, eu acompanhei o presidente brasileiro, fiz a interlocução com o premier italiano na época, o Conte, né? Então eu estive também com o Bolsonaro em Davos, e também tive o privilégio de participar da visita do presidente Bolsonaro durante a reunião do G20, das 20 maiores economias do mundo, em Roma. E foi uma grande emoção poder acompanhá-la até a sua província de origem, que é Pádua, na pequena cidade de Anguillara Veneta, que homenageou o presidente da República do Brasil como cidadão honorário, fazendo um gesto para todos aqueles milhões de italianos que deixaram a Itália para o Brasil, e um desses netos deveria se tornar, sendo depois chefe de Estado desse gigante sul-americano. O parlamento italiano, nós somos uma república parlamentarista e o voto é distrital misto. Né? Eu fui eleito na América do Sul com votos preferenciais, isto é, as pessoas têm que votar no meu nome, escrever meus 3 sobrenomes. Até tive muitos votos que foram anulados porque estava faltando um pedaço do meu sobrenome. Né? Então é bem complicado. Já o deputado que é eleito na Itália, ele é eleito por uma lista. Então, às vezes, você cabeça de chapa, você elege sem ter um voto preferencial. Então, nós, no exterior, temos essa vantagem de ter representatividade eleitoral. A Itália, há pouco tempo, teve uma medida que, ao bons olhos da sociedade, a redução do parlamento. Houve uma redução de 30% das vagas no Senado e na Câmara da Itália, que é diferente lá, porque lá é distrital misto. Qualquer cidade pequena pode ter um deputado federal lá. E ele pode ser prefeito da cidade, acumular o cargo de prefeito e deputado. Isso é muito comum lá. Né? O que acontece é que esse corte de 30%, várias micro-regiões dos estados, das regiões, vão ficar sem parlamentares. Porque, como eu te disse, o deputado lá pode ser prefeito, pode ser conselheiro, pode ser vereador e pode ser deputado. É fantástico isso. Né? Você realmente representa o seu território. E com esse corte,
cortou esses representantes na verdade, vai atrapalhar, porque você perde o contato local com o seu interlocutor. O deputado, o senador, não é inimigo da nação. O mau deputado, o mau senador, esse você não deve votar, deve tirar da sua lista e não deve eleger. Mas é aquele que trabalha para a comunidade, que frequenta, entende, sabe as demandas, é fundamental. Então, depois que aprovou essa lei, eu votei contra, porque eu entendia que você corta a sua própria soberania. Você diminui o tamanho da soberania popular. Porque quem está lá no parlamento não é a pessoa, é o deputado, é o senador. E se você se automutila, você fica sem representação. Né? No mesma semana que cortaram 30% das cadeiras da Câmara, a Câmara dos Deputados da Itália contratou 300 funcionários de carreira que ganham mais que os parlamentares, concursados públicos do establishment, de quem há 40 anos governa a Itália. Então, mudou para pior, entendeu? Então, o Brasil tem que tomar cuidado para não cair nesse risco. Uma coisa interessante que nós temos na Itália é que não existem emendas parlamentares. Isso é, o parlamentar não pode, na Itália, destinar dinheiro para a Santa Casa da Misericórdia, para o hospital, para a escola. É feito em bloco por partido, indicação ao governo. Então, o presidente da Câmara dos Deputados no Brasil, no caso, se fosse o parlamentarismo, que seria o chefe de governo, né? O primeiro-ministro. Né? Então, tem essa... A corrupção é infinitamente menor. Eu não sei de nenhum caso, não se tem notícia no noticiário de nenhum caso de corrupção, de favorecimento político, porque você já, quando você elege o primeiro-ministro, todos os partidos já estão na base do governo. Perfeito, deputado. E só uma curiosidade, quantos deputados tem hoje na Itália? Eu não sei, 600 e poucos deputados, o total dá 900 deputados. Total dá 900. E senadores, isso. 900 as duas casas legislativas, isso. né? E as duas casas que elegem o presidente da República. Eu, como perfeito. neto de italiano, tive o prazer de votar. Meu candidato não foi eleito, né? Mas também não vou ter essa culpa, né? Para a eleição do presidente da República. Quem elege? Os deputados, os senadores, os presidentes das províncias e representantes das províncias. Então, é bem interessante, né? É uma forma de participação realmente bem próxima do cidadão. Perfeito. E o Matteo Salvini, né? Ele tem, se não me engano, não sei se ele é candidato a ser primeiro-ministro, né? Não sei se as eleições são por agora, se não me engano, né? Então, eu pediria para o senhor, como que o senhor vem observando, né? Esse pleito que se aproxima na Itália também. Nós somos uma coalizão de centro-direita, né? A Liga, nosso partido, a Força Itália do Silvio Berlusconi e Fratelli d'Italia da Giorgia Meloni. Essas três forças unidas é a maior bancada da Itália. Nós quase chegamos a 48% de todos os votos da Itália. Então, o Matteo Salvini é candidato a primeiro-ministro, mas quem na coalizão tiver mais votos, na coalizão indicará para ser o premier. Ok? Então, se for o Silvio Berlusconi, Força Itália, vai ser o Silvio Berlusconi. Se for o Fratelli d'Italia, seria indicada a Giorgia Meloni, entendeu? Isso caminha muito bem e deu muito bem também nas eleições regionais e municipais. As eleições são 5 anos, o pleito de 5 anos, e será em final de março do ano que vem. Perfeito, deputado. E o presidente Jair Bolsonaro, se não me engano, teve 2 ou 3 vezes na Itália desde que assumiu a presidência, né? O senhor me corrija se eu estiver errado. E o senhor, acho que em todas o senhor acompanhou ele, né, durante a estadia dele na Itália. E nessa última, mais recente, o presidente, né, das imagens que foram divulgadas para o público, ele foi muito bem recepcionado, né, nas praças, em passeios que ele fez ao ar livre. E como que o senhor acompanhou ali presencialmente ao lado dele? Como que o senhor observava a recepção dos italianos, né, ou dos turistas que estavam no local com o presidente brasileiro? Então, o presidente Bolsonaro foi uma vez só para a Itália. Foi agora no ano passado para o G20, né? E eu tive o privilégio de acompanhá-lo e, inclusive, voltei com ele no avião presidencial para o Brasil. É incrível a energia que o presidente tem. Ele saiu sem assim, protocolo algum pelas ruas de Roma e as pessoas ovacionavam ele, né? Eu testemunhei, eu estava atrás, americanos, franceses,
E muitos italianos, que o italiano adora o Brasil, existe uma sinergia muito grande. Claro que sempre tinha alguém que gritava lá fora Bolsonaro, porque eles sabiam onde mais ou menos estaria o presidente da República, né? Então teve sim pouquíssimas pessoas que estavam lá para criar um pouco de constrangimento, mas a grande maioria, para dizer 95%, das pessoas que estavam lá eram simpatizantes e também da espontaneidade. Ele para, conversa com as pessoas, toma um café, come um sanduíche, toma uma Coca-Cola. Quer dizer, ele é bem popular, né? Então foi isso. Perfeito, deputado. Então, eu acho que eu acabei me equivocando na época que ele era deputado ainda, né? Acho que eu fiquei com isso na Sim, cabeça e sim, falei que foi sim. 2 ou 3 vezes. Mas perfeito, deputado. E, e recentemente, né, o presidente Jair Bolsonaro deu uma entrevista, né, à imprensa internacional, que foi a Fox News americana. O senhor chegou a receber alguma a repercussão, né, dessa entrevista na Itália, na Europa? O senhor chegou a assistir a entrevista? O que o senhor achou da entrevista e da repercussão nela, né, na Europa e mais especificamente na Itália? Olha, eu achei que foi uma coisa fantástica, porque você traz à luz a versão também de outras pessoas, né? Não pode ser uma imprensa que só fala aquela. Quando o pensamento é único, algo de errado tem, né? Então foi providencial essa entrevista pela Fox News, foi muito completa, muito complexa e muito esclarecedora. Isso deu muito prestígio para o país, para o presidente e para aqueles que gostam do presidente, apoiam o presidente, mas estão ficando incomodados da campanha massiva contra o presidente. Eu, aqui na Itália, eu sofro muito, porque eu sou um termômetro, até às vezes mais que o embaixador do Brasil em Roma, eu estou no parlamento, eu sou bombardeado o tempo todo. Ah, mas a Amazônia está sendo cortada. E a Itália, que não tem mais floresta? Vamos então fazer um projeto de lei para reflorestar 70% das propriedades agrícolas da Itália. Ah, ninguém quer. Entendeu? Então, assim, pegar fogo, mas não chama rainforest, que é a floresta da chuva, quer dizer, não chove todo dia, não é uma floresta úmida. Então, são clichês e frases prontas que, ditas milhares de vezes, começam a cansar e irritar as pessoas. Portanto, eu vejo esta reportagem da Fox como esclarecedora, encorajadora, e eu fiquei muito magoado com a imprensa italiana, inclusive com a RAI, que ela é uma estatal italiana, que ela é comissionada pela uma comissão na Câmara de vigilância da RAI. Nós reclamamos porque eles fazem sistematicamente uma campanha contra o Brasil. O Brasil, que é um país que 2.000 empresas da Itália faturam, tem seus negócios, desenvolve seus negócios. O Brasil não tem quase negócio na Itália. O Brasil importa, exporta, mas não tem empresas brasileiras que estão lá. Agora, nós temos empresas italianas que estão no Brasil, como a Ferreiro, como a Enel de eletricidade, como a TIM, como a Fiat e outras tantas, são mais de 2.000. E essa campanha difamatória, essas entidades, essas emissoras, elas fazem um dano não só ao Brasil, mas também a essas empresas italianas. Quer dizer, você falar mal do seu métier, do seu business, não é meio inteligente isso, né? Então, é muito cansativo. A Embaixada da Itália em Roma tem feito algum trabalho de esclarecimento, poderia fazer mais, né? Nós temos uma embaixada que é um dos palácios mais lindos da Itália, na Piazza Navona, poderia ser melhor aplicada, poderia ser mais contundente na defesa do Brasil, porque, afinal de contas, o presidente é o chefe de Estado e o Brasil é nosso, o Brasil é dos brasileiros. Não podemos deixar que fique sistematicamente denegrindo a imagem do Brasil. Isso acontece, e acontece generalizado. Inclusive, até a emissora do Silvio Berlusconi fez uma matéria que eu fiquei chocado, a variante Brasil. Ora, a Itália, que eu amo, é meu país, eu sou deputado, foi a Itália que contaminou o Brasil com o coronavírus. Dos primeiros 2 meses, todos os casos que tinham em São Paulo vinham de voos que vinham de Milão, que o pessoal quer para as feiras. E o brasileiro foi muito condizente. Força Itália, quando teve aqueles casos em Bérgamo, que passavam as imagens dos caminhões carregando os caixões, todo mundo no Brasil estimulando a Itália, apoiando a Itália. Eu consegui a liberação de 3,5 milhões de máscaras para serem enviadas para a Itália, para poder ajudar no pico da pandemia. O presidente Bolsonaro ajudou a fazer isto, e ninguém falou obrigado. Então, escuta, por que o Brasil, o brasileiro é carinhoso, Força Itália, estamos com vocês? E quando o Brasil teve o seu pico, todo mundo criticando o Brasil,
O Brasil vacinou mais do que a Itália. Eu já tomei a 4ª dose. A minha filha já tomou a 3ª com 15 anos. Ninguém na Itália tomou a 3ª dose com 15 anos. Percebe? Então, o brasileiro, eu falo agora como eu moro fora, faço parte do parlamento lá na Itália, coisa e tal, o italiano, o português, ele não fala mal do país dele. Por que o brasileiro fala tanto mal do Brasil? Outro dia eu estava com uma amiga, eu falei, mas você não pode falar mal do seu pai, da sua mãe, dos seus filhos. Todos os países têm dificuldades, todos os países têm problemas. Então, nós temos que ver o lado positivo. O Brasil é um gigante que acolheu milhões de europeus, italianos, portugueses, espanhóis, até suíços, alemães, sírios, né, libaneses. O Brasil é um país acolhedor, é um país que deu oportunidade para todo mundo. Olha o presidente Bolsonaro, filho de um imigrante italiano, chegou a chefe de Estado do país. Né? Então, eu acho que essa minha experiência, já são 4 anos que eu estou no parlamento da Itália, foi para aprender com os italianos, ser bom de marketing, saber vender o seu made in Brasil, nós vendemos o made in Italy, e não falar mal do seu país, e não menosprezar o nosso país. Perfeito, deputado. E nas suas redes sociais, né, recentemente, o senhor trouxe à tona uma questão sobre que alguns partidos da Itália estão tentando dificultar ou até tornar mais rígido a questão de obtenção da cidadania italiana. Né? Até, se não me engano, semana retrasada ou algumas semanas atrás, o senhor postou um vídeo que o senhor debatia até com uma outra parlamentar sobre essa questão em uma comissão da parlamento italiano. Então, eu queria que o senhor explicasse, né, para os descendentes italianos, assim como eu, né, meu avô veio muito cedo para o Brasil, né, o pai dele era italiano, Magnani. É Vêneto, como eu, lógico. Então, eu pediria que o senhor explicasse, né, o que está acontecendo aí. Vou te fazer uma pequena explanação histórica, ok? Perfeito. A Itália, eu disse no começo da entrevista, é um país recente, 1861. Okay? Giuseppe Garibaldi era um terrorista, nasceu início na França, veio para o Brasil para fazer o contrário, para poder dividir o Rio Grande do Sul e o Brasil. Perdeu a guerra aqui, saiu correndo, fugido e voltou para a Península Itálica. Não existe Itália, existe o Reino da Sardenha, capital era Turim, então era um pedaço de Turim e um pedaço da Sardenha. E eles que tinham um sonho de unificar a Itália também, ok? E aí eles unificaram a Itália em 1861, o norte da Itália, 1870 Roma, ok? Porém, em 1865, o parlamento criou uma lei que criava os italianos. Então, quem é italiano? Quem é filho de pai e de mãe. Então, não importa nascer na Itália. Por exemplo, o Ronaldo Fenômeno jogou na Itália, né, o Ronaldinho. E ele teve um filho que nasceu em Milão, o Ronald. Ele é italiano? Nasceu em Milão. Não, porque na Itália não tem ius soli. Não importa nascer na Itália. Quem nasce no Brasil é brasileiro, quem nasce nos Estados Unidos é americano. Mas na Europa, nascer no território europeu, na Itália, na Espanha, não é italiano, não é espanhol, não é português. Tem que ter sangue do país, entendeu? Então você, pela lei italiana, você é italiano, porque o teu bisavô veio da Itália, filho de um italiano, de 1865, nasceu em não sei aonde, aqui, vamos por exemplo, em São Paulo. O seu avô é italiano, porque o pai é italiano. O seu pai é filho do seu avô, é filho de italiano. E você, filho do seu pai, é filho de italiano. Portanto, você é italiano de 4ª e 5ª geração, como eu e como todos na Itália. O presidente da Itália é siciliano, Mattarella. Por que ele é italiano? Porque ele nasceu em Palermo? Não, porque o bisavô dele era vivo quando entrou em vigor o Código Civil italiano. Então, ele estava debatendo com a deputada do PD, que é um partido que é o PT, aliás, são aliados do PT, foram visitar o presidente Lula quando estava detido, né, preso em Curitiba. Eles dizem que nós não somos italianos, que nós não sabemos nem onde é a Itália. Olha só que vergonha, hein? Um país com 102 anos de imigração, quantos brasileiros ajudaram a Itália, né, e quanto que o Brasil ajudou os italianos. E eles querem fazer o quê? Tirar o nosso direito para beneficiar os milhões de africanos do norte da África, do centro da África, que estão chegando nos barcos clandestinos a pagamento, ok? Que estão chegando à Itália para poder
morarem, e muitos nem ficam na Itália. Então a esquerda quer, o PD, que é igual ao PT, quer mudar a matriz do direito, não mais de direito de sangue, mas para o direito de solo. Nasceu na Itália, é italiano. Então, você deixaria de ser italiano, né? Por exemplo, nós temos várias pessoas na Itália que o avô veio para o Brasil, nasceu no Brasil, o caso do governador do Vêneto, o Luca Zaia, o avô dele nasceu aqui em São Paulo, em Santa Rita do Passa Quatro, entendeu? Se ele tivesse perdido, então ele não é mais italiano, porque o avô dele, o pai dele é filho de brasileiro, então ele não é italiano. Então a esquerda quer usar a gente como pretexto para mudar a lei na Itália para ter mais aí 4, 5 milhões de votos. Aí o que eles fizeram agora? Como o italiano é mais conservador nessa parte de família, de nome, estão tentando acertar ainda a unificação italiana, a esquerda criou uma coisa que é absurda: ius escola, direito de escola. Quer dizer, você nem precisa nascer na Itália. Se você é um imigrante clandestino que chegou e estudou pelo menos 5 anos na Itália, você tem direito de virar italiano. Aí eu falei, mas escuta, mas a minha filha faz cultura britânica, um exemplo, em São Paulo, nem por isso ela vai ser britânica. O fato de você estudar numa escola italiana não faz italiano. E aquele estrangeiro que nasce na Itália, como foi o caso do filho do Ronaldo Fenômeno, ele tem todos os direitos de quem é filho de italiano, de pai ou mãe. Ele tem acesso à escola, à saúde pública, tudo. Quando ele fizer 18 anos, ele tem que fazer uma opção. Se ele quer ser italiano ou se quer manter a nacionalidade dos pais, ou brasileiro, ou africano, do Senegal, onde for, do Marrocos, tem muitos marroquinos, muitos, né, que vêm para a Itália. Então, essa que é a jogada deles, é uma jogada eleitoral. Você sabe que a esquerda ela precisa do caos para existir. Então, ela tem que ter favela, desemprego, falta de moradia, falta de saúde pública, para poder existir. Nós vamos te ajudar, entendeu? E essas pessoas estão chegando, infelizmente, elas não têm uma cultura do trabalho, né? Haja visto a situação que nós temos, né? Em vários lugares do mundo onde existe a imigração, tem um caos. Então, elas estão sofrendo também, porque a Itália não é fácil. Vem para a Itália com a esperança de ter uma vida melhor, não encontra, né? O salário é baixo, o altíssimo custo de vida, entendeu? Existe muito preconceito, até com a gente que é filho de italiano. Então, essa que é a ideia. É uma jogada da esquerda para ter mais votos, entendeu? Perfeito, deputado. Agora, encaminhando o final da nossa entrevista, te agradecer por ter aceito o nosso convite, bater esse papo aqui conosco. Muito obrigado, deputado. Conte sempre comigo à disposição. Obrigado pela oportunidade e parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigado, deputado, e muito obrigado a você que nos assistiu até aqui. Caso tenha gostado, deixe o like, compartilhe o vídeo e se inscreva no canal. Muito obrigado e até a próxima. Buonasera. Tchau, tchau.